E aí, Ana? E aí, Amanda? Diga-me. O que a gente vai falar hoje, aquela? Eu já sei o que a gente vai falar hoje. Ah, Hoje eu vou fazer uma pequena terapia aqui com você. Não, tô é, brincando. Tô brincando sem brincar. Que é o tudo seguinte, bem. essa semana aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Ih, ah. A cara da Ana, é muito bom que eu vejo sua cara. Ah. É, Não, porque minha é, cabeça, ela já vai. Depois eu conto uma outra parada, porque assim, minha cabeça, ela vai, vai. conta. Não, Vai, assim, é uma viagem muito. conta. Não, eu acho que talvez pese. Não, mentira. Assim, é Eu porque. vou pesar. Não, não é pesado, não. O meu pode ser pesado pelo contexto que eu vou colocar, mas é só pra mostrar o quanto a minha cabeça é maluca, tá? Então vai, Eu tava vai, outro vamos. dia andando na rua. E aí eu comecei a pensar assim, gente, e essas pessoas que se jogam na frente dos carros, se jogam na frente do metrô, né, meio suicidas, né? E eu pensando assim, cara, se eu fosse, assim, eu pensando, se eu fosse elas, eu acho que eu me tacaria na frente de uma ambulância, porque aí se eu me arrepender, eu já vou. Já tinha. Caraca, a pessoa é tão lógica e racional com as coisas que É até na hora de exatamente se isso. A minha matar. cabeça é muito doida. E eu comecei a rir na mesma hora que eu pensei isso, porque eu falei assim, gente, Isso é a bom. pessoa não tem o menor. Coitada, né? Tipo, assim, Senso de quem humor salva? intacto. É. Coitadinha, mas só Cara, isso que eu queria eu falar. vou segurar essa informação que eu acho ela importante, né? Não, pelo amor de Deus, me tacar numa ambulância. Cara, eu acho que o maior medo de você tentar se matar é você falhar, né? A gente fala muito sobre falhas, né? Quando você não é bem sucedido. Qual é a palavra? Mal Quando você sucedido. fala, mas sem ser mal sucedido, quando você fala assim, medo de. Não é Errar. desistir. Não é errar. Sabe aquela coisa que deu errado minha carreira deu errado? Qual é a Falhei. palavra? É falei que a gente usa? Pô, Que loucura. não sei. Português nota zero. A pessoa escreve. É, Sabe aquela coisa medo de falhar? Eu acho que tá certo, né? Viajei agora. Mas sabe quando você. fracassar. Fracasso. Obrigada, fracasso. Poxa, Ana, é isso que Ah. eu precisava. Então, eu acho que o medo do fracasso, até na hora de você tentar se matar, deve ser terrível. A gente acha que. Então, pois é por isso que eu não queria trazer. Não vamos aprofundar, não. Vamos voltar para a sua questão. Essa foi Que só um também não é comentário muito para boa. mostrar como a minha cabeça funciona. E ela não como vocês podem ver, não é normal. Cara, mas eu achei muito boa. Achei muito boa. Porque você já tá pensando nas soluções. Você é uma Exatamente. solucionadora de Eu problemas. já tô assim, pensando em vários cenários, em várias Ah. soluções, como é que a gente vai resolver coisas que nem aconteceram ainda ou que não vão acontecer, entendeu? Eu tô assim. Mas sabe o que que é isso? É a cabeça de gente. E tem muito a ver com o que eu vou falar hoje. E- Aquela. Violina baixou agora, não vai sair nunca mais. Sobre essa cabeça visionária de liderança, de pessoas que dão o primeiro passo nas coisas. É sério, porque, por exemplo, isso que você me falou lembrou de uma situação, quando eu morava num outro apartamento com os meninos. E aí a gente tinha um projetor, né? E aí o projetor tinha um controle remoto, que ninguém botava pilha naquilo. ah, E aí a galera ficava subindo no sofá, porque atrás do sofá tinha uma prateleira com projetor. E a galera subia no sofá toda hora que queria pra ligar e botar desligar e não sei o quê. manualmente, né? E aí eu falei, gente, não tem eu não vou ficar fazendo isso. Primeiro, eu não acho bom pro sofá. E eu não vou fazer, não preciso. Aí eu fui e comprei. O que que eu fiz? Nada demais, eu não comprei uma Resolveu. pilha. Botei Cara, no eu na mesma controle. hora ia fazer isso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vou comprar uma pilha, eu vou botar esse negócio aqui. E além disso, eu falei, cara, porque a gente tinha um cabo que a gente plugava no laptop pra poder ver os filmes e tal. E aí eu falei, cara, eu tenho um tablet aqui, que eu uso muito pouco. E aí eu falei, cara, eu vou comprar um Chromecast e vou plugar no Chromecast, esse tablet no Chromecast. Então a gente não vai precisar nem mais de fio. A gente vem aqui no tablet e vê o filme que quer. Ninguém realmente, eles continuaram usando o laptop. Mas eu lembro que quando um deles chegou em casa e eu falei, olha, pensei nisso, isso aqui. E assim, quando você vai usar essas ferramentas, você também você soluciona um problema, mas você encontra outros, porque você tem que ajustar as coisas, né? Tá, então como que eu vou Uhum. espelhar isso aqui? Então, isso demanda também. Mas eu acho que vale a pena esse trabalho, porque vai melhorar, entendeu? Pra Então é facilitar sempre a sua vida, né? Obrigada, essa palavra. Então, eu acho que eu tento ser uma pessoa facilitadora. Então, eu penso demais, porque eu tô sempre pensando nas melhores formas de resolver. E eu lembro de uma frase que uma das pessoas falou pra mim, lá, quando a gente morava junto, ela falou assim,
Mas eu achei engraçado, Amanda, que você criou um problema e resolveu o problema. E eu achei essa frase muito boa, porque é meio isso. Você cria uma... Tá, eu criei um problema e resolvi. Não necessariamente eu penso que foi isso, mas você pensa numa necessidade, uma forma de melhorar alguma Sim. coisa. Então, quando você vai tentar melhorar, você vai, de fato, criar um problema para resolver. Você não tá só resolvendo os que já estão ali. Então, mais trazendo para o que você tá me falando, eu acho que tem um pouco a ver, entendeu? Porque é tipo, tá pensando em tudo e tá pensando nas formas de, entendeu? E eu acho que é muito exaustivo pra cabeça que tá. É cansativo. Eu fico muito cansada. Mas ao mesmo tempo, isso não é muito bom. Porque isso mostra que é uma ansiedade. E a minha tentativa é de controlar as coisas também. Cara, tem isso, mas Então, é continua. um excesso de futuro. E o excesso de futuro, às vezes, ele é muito cansativo. Cara, então, eu acho que isso que você trouxe é muito interessante como a gente tá alinhada, Ana, porque o que aconteceu comigo essa semana tá muito relacionado ao que a gente tá falando aqui. Eu fiquei uma semana que eu fiquei ansiosa. Uhum. Demorou pra eu identificar que eu tava ansiosa. E eu tava vivendo uma coisa que eu não sabia dizer. Era tipo assim, eu quero me isolar das pessoas. As pessoas estão me É o meu mood deixando. quase sempre permanente. Maravilhoso. Ah, Mas é isso, assim, sabe? Tipo, eu tava muito querendo me isolar, não tava muito. Porque eu tenho vivido um momento agora, que você tá acompanhando, muito libriana. Então eu tô muito. Porque eu acho que pra você conviver com as pessoas, você precisa flexibilizar, não tem como, sabe? Se você decidir conviver com as pessoas sem flexibilizar, você vai estar sempre estressada. uhum. Porque é isso, essa questão do controle, só quem pode controlar é a gente, eu não consigo controlar os outros, né? Sim. Então, o que eu posso controlar é como eu vou reagir àquela pessoa. Então, se eu preciso conviver com os outros, então eu vou precisar flexibilizar, para me preservar. É que nem aquela coisa do perdão. Tipo, outro dia eu ouvi que eu comecei a trabalhar o perdão Ai, meu também. Deus do céu. Vivi um pouco isso. Essa minha viagem pro Brasil foi perdoar meu pai. Foi tipo, eu vou para o aniversário do meu pai. Uhum. Mostrar pra ele, não é mostrar pra ele, mas assim, que a gente tá aqui, todo mundo junto. Que eu sei que ele tá tendo uma questão de envelhecimento agora, tá super ansioso, tá com medo da morte, ele é doente, ele é doente. Ele tem diabetes, então eu sei que é terrível isso, né? É, Mas enfim, então a doença com o tempo vai realmente também, né? Então você vai vendo as coisas. Então eu, aqui, expondo meu pai completamente Não, no mas eu acho que podcast. é normal. E, obviamente, pro seu pai deve estar mais claro, mas tanto pra gente, pelo menos eu me sinto assim, que parece que a morte, ela tá mais. Como é que, como é que diz? Eu acho que depois da pandemia também, eu acho que ela ficou muito clara, muito Presente. presente, muito. Muito real, né? É real, eu acho. A Virou uma ideia, não, parada na real. verdade, não é nem a morte, a ideia de finitude, ela ficou muito clara. Isso, a ideia de finitude. Mas eu acho que. Eu concordo com você, totalmente. Mas aí eu vejo outras coisas acontecendo. E aí teve todo um processo. E aí eu comecei a perceber que eu tava entrando num processo, eu vou usar essa palavra aqui, tipo um É, despertar espiritual, é. mas não de religião, mas de espiritualidade mesmo, de intuição, de sentimento, talvez, de eu prestar mais atenção nas coisas que eu tô sentindo, que tem Uhum. tudo a ver com saúde mental. Tá tudo meio que no mesmo ramo, assim. Tanto que a gente tem filosofado muito todo mundo, a gente Sim. tem falado muito em psicologia, a espiritualidade está muito relacionada a isso, sabe? Então então tá tudo meio junto. Então essa coisa, por exemplo, do meu pai, de estar lá, não era pra ele, era pra mim. Eu comecei a perceber que o perdão era pra mim, porque eu não tava conseguindo ir seguir em frente achando que meu pai era o problema da minha vida, Uhum. entendeu? Então, não fui para mostrar. Então, foi para mim. E aí eu lembro de escutar as pessoas falando. Eu escutei isso recentemente, não é nada novo, mas falar, cara, o perdão. Muita gente não perdoa porque acha que é pro outro o perdão. Então, eu não vou perdoar. A pessoa me fudeu, eu não vou perdoar. Só que o perdão é pra você. Pra Porque enquanto você você seguir não. em frente, é. Pra você seguir. Porque enquanto você não perdoa, cara, aquilo ali, você vai ficar linkado àquilo ali. E eu não quero. Eu não quero. Eu comecei a fazer, eu não quero estar linkada a nada. Sabe? Eu quero. Eu acho que uma coisa que você trouxe no outro podcast, que eu tô carregando e tô. Eita. Não é digerindo, mas eu tô processando.
Que é uma coisa que é clara, mas quando você verbaliza aquilo fica muito mais claro, que é aquilo desistir dos outros. Isso me pegou muito. E o quão difícil é desistir dos outros. E o quanto que é isso. É isso. Tipo, você precisa desistir dos outros. E isso é muito doido. Isso tá comigo todos os dias. Sabe aquele negócio que seu amigo falou? De que a gente tem muito tempo pra pensar na gente? Que depois a gente até filosofou e mudou de opinião já. Que as pessoas não estão nem sabendo. Mas esse é o novo... Muito tempo pra pensar na gente. Esse é o meu novo. Todo dia eu acordo e falo... Desistir dos outros. Cara, esse foi meu terapeuta que me falou. Ele é muito sábio. Eu lembro que eu contei essa história pra minha irmã e eu não tô mais fazendo terapia nesse momento, mas naquele momento eu fiz, sei lá, uns 3, 4 meses de terapia com ele. E, sei lá, isso foi no primeiro, segundo mês, e a minha irmã falou, mas ele já te conhece assim, tão rapidamente? Porque a minha irmã, por exemplo, ela sempre fala, nossa, mas você é chata. Eu escuto muito isso, você é chata, porque é muito nesse lugar de eu não desisto. Eu sou insistente. A minha irmã é geminiana, é mais ara, assim. Ela, mas deu, não deu, não deu, não deu, foda-se. Eu não, se eu acho que aquilo tem que ser feito, isso aquilo não tá errado. Mas se eu acho que aquilo tá errado. E se as pessoas estão erradas? Não, então, isso pra assim, mim pega. O então, tá errado, coisa... caralho, mas isso tá errado, isso não funciona assim, não pode ser assim. Aí eu começo a ficar com raiva, aí eu quero quebrar tudo, quero quebrar todos, quero xingar meio mundo. Aí vou eu pra fazer box, vou eu fazer terapia. Mas isso é importante, porque eu consigo me identificar com tudo isso, porque tem muito esse lugar. E tá sendo muito difícil pra mim agora, que foi, acho que essa semana que foi um pouco complicada. Acho que foi pra mim também, foi muito complicado essas últimas semanas. Deve ter alguma coisa no ar, assim, né? Mas complicado no sentido que eu fiquei um pouco ranzinza, porque eu tô muito... Semana passada, especialmente no trabalho, acho que o trabalho é um dos lugares onde onde eu testo. E eu tava conseguindo, assim, apesar dos outros, desistir de todo mundo já. Então, assim, o que eu posso fazer? E eu tô começando a facilitar. Tá, isso aqui a gente não consegue. Então, simplifica as coisas. E aí, de repente, essa semana eu me vi num lugar onde eu tava com raiva. E com raiva especificamente desse meu amigo que falou que a gente tem muito tempo pra pensar na gente. E porque na minha cabeça eu tava sentindo que ele não tava sendo um team player. Tá. E na minha cabeça, tipo, a gente precisa comunicar. E eu acho que o grande problema geral, e especificamente nesse meu trabalho, que ele é muito confuso, é muita informação chegando toda hora, muda toda hora. Então precisa ter uma comunicação eficiente. Eu acho que. E não tem, então me estressa muito. E com ele, especificamente, a gente precisa parceirar, cara. Só que ele não. Às vezes, tipo assim, tem situações muito simples que eu chegava pra ele assim: a gente tem que buscar tem que marcar as mesas quando a gente vai trabalhar no escritório. E aí eu falei pra ele na semana passada, falei, cara, tinha uma campanha essa semana que a gente tá super pra fazer e tal, super pegado. E aí eu falei, cara, vamos sentar um do lado do outro. Eu peguei a cadeira X aqui, pega aí tua cadeira. Porque quando a gente não senta perto, Ana, é um inferno, porque a gente precisa se comunicar o tempo inteiro e aí dificulta o trabalho. E eu não sei por qual motivo, ele é aquariano. Entendeu? Então tipo, fica numa de. Então ele acha, não sei se ele achou que é porque eu quero ficar de amiguinho. Não é isso, amigo. É pro trabalho. Conclusão, ele não botou a cadeira, aí foi sentar num outro andar. Nossa. Então eu já cheguei na terça-feira puta, porque eu falei, isso aqui poderia ter sido evitado. Você falou isso pra ele? Não falei pra ele. Porque eu falei, não vou falar isso, não vou ter uma DR, ainda mais agora, porque o negócio tava cheio de coisa pra gente fazer. Então, conclusão. Eu precisei de um tempo pra processar. Enquanto eu tava processando o que tava acontecendo, eu fiquei ansiosa. Teve um dia, foi um dia que eu fui jogar meu vôlei. Foi um dia maravilhoso que eu tive em casa. Andei, peguei uma bicicleta, tipo, trabalhei pra caramba na manhã, à tarde peguei a bicicleta, pedalei 2 horas, fui parando nos parques e continuava trabalhando assim, trabalhava um pouquinho. Foi ótimo. No final parei pra jogar meu vôlei. Cheguei em casa, eu tô assistindo The Office, que eu tô assistindo The Office direto, tá sendo muito legal. De repente, meu coração tá super acelerado. Eu só percebi, de repente. Ele tava super acelerado. Eu tava, tipo, rindo vendo The Office. Então, era uma coisa que tava além do meu controle. E eu não tava nem conseguindo perceber. E aí, eu fiquei, o quê? Frustrada. Porque eu falei, não. Eu tô numa fase que eu tô conseguindo controlar mais as minhas emoções. Ou pelo menos perceber. Então, me afetou muito. Então, foi uma semana muito difícil. E que eu tava meio, não quero ficar perto de ninguém. Eu fui meio grosseira, realmente, assim, no trabalho. Grosseira no sentido, tipo assim, poucas palavras, sabe? Tipo,
Você não destratou ninguém. Você só tava no teu mundo. Mas você falou assim, melhor não falar nada porque vai ser pior. Então eu vou ficar aqui na minha. Cara, eu te entendo completamente. Exatamente. E também mostrar, botar o muro, que eu sei fazer perfeitamente. Tipo assim, cara, não tô pra conversa hoje. Então, na minha resposta seca, a pessoa já sabe que não vai, hoje não tem, sabe? Eu não fico feliz de agir assim. Também porque, não. Né? Porque hoje em dia, não. Antigamente eu não tava... É isso, sabe? Mas hoje em dia eu já fico mais... por quê, sabe? Depois eu fico meio chateada. Então, eu não Falta fiquei chateada. uma maturidade emocional, às vezes, eu acho. Não, eu não acho, no meu caso, eu não fiquei chateada comigo, não. Eu não me martirizo mais pra essas coisas, porque eu acho que foi o que eu encontrei naquele momento pra resolver aquele problema, né? Depois eu vou processar e vida que segue. E se for o caso de alguém ter ficado chateado, eu vou sentar e vou conversar e pedir desculpas. Eu comecei também a entender que faz parte, essas coisas. Também, sabe, a gente quer, acho que essa questão da gente não querer errar, não, tudo bem, eu errei, era o que dava. Quem perdoar, perdoou, não perdoou, perdoou. A vida vai seguir. Eu não vou mais ficar me martirizando por um erro, sabe? E é isso. Eu não vou ficar tentando errar, não vou ficar livre pra ficar errando o tempo inteiro, mas também eu preciso me ouvir, respeitar meu corpo, respeitar a minha mente. Então, nesse sentido, tá tudo bem. Mas eu fiquei meio estressada porque eu não tava conseguindo entender. Então, hoje eu entendo que, na verdade, faltou um pouco de empatia porque os dois estavam vivendo a mesma coisa. É assim que ele reage às frustrações dele em relação ao trabalho. Ele foge. Ele para, ele não responde, ele ignora. E isso me afeta diretamente, mas eu já comecei a entender, é porque ele tá estressado, é porque o trabalho tá demandando. Qual é o problema do meu trabalho que eu entendi ontem? Eu tô fazendo uma transição de carreira, né, agora. Não tô mais trabalhando com televisão, mas eu trabalho com publicidade, numa agência digital. Então, trabalho com campanha digital. Então, é uma parada muito bizarra. Então, eu fiz uma transição de carreira e eu entrei numa vaga júnior. Então, as promoções vão começar a acontecer agora. E quando você entra nessa vaga quando você tá que você não é manager ainda, os managers, as lideranças são muito fracas. As lideranças são muito jovens. E eu nunca pensei que fosse usar essa frase, mas isso realmente interfere, essa falta de experiência com o ser humano. Porque ser gerente, ser um líder, né, não é sobre o trabalho, é sobre gerenciar as pessoas para que o trabalho funcione. Essa é a minha visão. Então, o que eu tô começando a perceber? Por que ele tá estressado e eu tô ficando estressada também? Porque a gente, além de ter que fazer o trabalho, a gente tem que gerenciar as gerências. Porque eles não gerenciam a gente. Entendi. Sabe? Eles são muito frouxos, a liderança é muito, sabe? Então, a gente tem que ficar o tempo inteiro impondo os nossos limites e falando isso aqui é viável, ensinando. Então, isso demanda muita energia, sabe? Eu tô cansada só de ouvir. Exatamente. Só que eu tava bem, eu já tinha percebido mais ou menos que eu tinha que fazer isso, só que depois que... Então, agora eu voltei a ficar melhor, porque eu percebi o que era. E me fez falar... Aí, volto pro que a gente tava falando no início, sobre essa coisa de solução. Porque eu fico muito querendo resolver problema e muito querendo fazer as coisas darem certo. E como que a gente pode melhorar essa comunicação? Só que você vê que as pessoas não estão nem... Elas vão vivendo no meio da bagunça. E eu não consigo viver no meio da bagunça assim. Então, eu comecei a ficar muito estressada porque eu não estava no controle, de novo. E porque eu acho que eu tenho que estar num cargo de liderança. Porque eu acho que funciona com a minha personalidade. Eu acho que eu também estou muito velha pra ver certas coisas porque eu respeito muito também, sabe? Tipo, eu nunca vou ser aquela pessoa que já foram comigo quando você tá entrando no trabalho e as pessoas falam, tá assinando na janela, você é muito jovem. Eu não acredito nisso, sabe? Não é isso que eu tô falando aqui. Porque quando você é muito jovem, você tem muito gás. Mas eu entendo essa questão da experiência hoje. Só que, assim, é o que eu faço. Tipo assim, essa é a minha vaga. A minha gerente, ela, sei lá, ela é 10 anos mais nova que eu. E eu respeito ela é minha gerente, entendeu? Sabe? Tipo, não vou. Mas às vezes jogando a frustração pra outra pessoa e criando o mal-estar. Eu vou tentar simplificar. Exatamente, porque também não é assim. Eu acho que cada um tem o seu tempo, o seu momento, sabe? Eu também não tô certa, essa é a minha percepção das coisas. Então é tipo, sabe? Mas eu não vou negar que às vezes bate na minha cabeça, baixa a Suzana Vieira e fala assim: não tem paciência pra quem tá começando. A gente falou sobre isso essa semana. Então, por uma situação específica. Não, a minha semana foi bem complicada,
desse sentido. Eu tive os mesmos sentimentos que você teve. Eu senti raiva. Sintonia. Eu tive um dia furiosa. E Você foi ver eu Furiosa? fui ver furiosa nesse dia, porque... E assim, eu até falei com você, eu falei, Amanda, eu tenho ataques de fúria e de raiva, e esse ataque de fúria e de raiva me gera taquicardia. E aí me gera uma noia, taquicardia, porque eu fico pensando, eu vou ter um treco, eu vou morrer, eu vou ter um infarto. Nossa, eu consigo identificar. Porque eu até tava falando sobre isso na terapia hoje. Porque eu falei, o meu ataque de raiva e fúria, ele não é... Eu não jogo para as outras pessoas, né? Eu não tô quebrando coisa, eu não tô agredindo ninguém. Eu comigo mesma. O meu ataque de fúria sou eu comigo mesma. E aí, é isso, tipo, a minha vontade é acabar com o mundo, é explodir, ligar um negócio e, puf, acabar. Só que é isso, sou eu comigo mesma, não vou jogar isso pra nada, nem ninguém. E aí, eu acabo tendo taquicardia e eu falo, eu vou morrer. Eu vou infartar. E aí a minha terapeuta falou assim, Ana, fica tranquila, você não vai infartar. É muito pouco provável, clinicamente falando. E ela tentando me explicar. E eu falei assim, eu sei, Érica. Mas assim, eu tô te dizendo porque é a sensação que eu tenho. É muito forte. E aí eu preciso despejar. Controlar. E despejar. E despejar. E assim, tudo que eu posso fazer, eu faço pra despejar essa raiva, essa coisa que eu sinto, que tá muito associada a essa coisa, tipo, não controle. É um não controle também, tipo, e ao mesmo tempo eu fico frustrada, porque eu falo assim, cara, isso é tão pequeno pra eu ficar tão puta, entendeu? Mas assim, é porque o pequeno não é, na verdade, tão pequeno assim, porque ele envolve sentimentos e gatilhos que estão associados a coisas grandes pra mim. Então, o que me gerou o que foi o gatilho? Foi uma falta de profissionalismo e competência de uma empresa que está prestando um serviço de contratação para a vaga que eu vou fazer, temporária, e aquilo me bateu mal em outro lugar. Tipo, o fato é que isso era muito pequeno. Me gerou raiva, eu fiquei puta, mas porque tá ligado a coisas que me batem muito mal dentro de mim. Por exemplo, essa coisa de... tanto que foge do meu controle, é isso. Tipo, eu não consigo resolver, porque depende dos outros. Mas aí depende dos outros, não é problema meu. E... ao mesmo tempo, tá nesse lugar... como tá associado a trabalho, e o trabalho, nesse caso, é o lugar que eu já trabalhei, existe uma raiva já ali. Existe uma frustração. Eu sei como funciona e tudo isso. O desejo de não estar nessa situação. Muitas coisas estão ligadas. E até... o que acontece? Essa experiência que eu tive, Canal Brasil, e eu vou falar o nome aqui, Ana, eu já tava vendo a galera no seu LinkedIn pra ver onde era o trabalho. Mas a gente já falou tantas vezes. Ele me leva pra um lugar de... não só tudo que passamos, enfim, de coisas que a gente viu e que a gente ficou frustrada e de que não foram... O canal, ele me coloca num lugar que eu me sinto muito menos do que eu sou. E é nesse gatilho que ele bate. Tipo assim, bateu o gatilho, tipo, eu já não queria estar aqui, mas ao mesmo tempo, tipo, eu não sou... sabe? Tipo, eu sou menos do que eu sou, sabe? Tipo, eu não sou boa o suficiente, eu não... O que falta, sabe? Tipo, por que eu tô nesse lugar? Será que... sabe? O que deu errado, né? Eu já levo pro... uma parte totalmente negativa que não tá necessariamente nesse lugar. E aí, tipo, é o que eu trato na terapia. Tipo, não é isso. Toda experiência não quer dizer isso. O meu trabalho nesse lugar não quer dizer isso. Mas eu levo pra esse lugar porque ele me fez me sentir dessa forma. Sim. Né? Então, toda essa frustração, toda essa raiva vem daí. Do que... como me faz me sentir. Como isso me faz me sentir. Eu me sinto mal. Tipo assim... cara, sério? De novo? Aqui? Que merda? Por quê? Sabe? Tipo... pra você ganhar tempo, Ana.
Tem muitos motivos aí. Mas eu entendo os gatilhos. Entendo o que você tá me falando. É uma síndrome de impostora também, né? Assim. Eu entendo completamente, assim. Completamente, sem tirar nem pôr. O sentimento, acho que eu no seu lugar estaria sentindo a mesma coisa. Mesma coisa. Eu tô de fora, nesse momento, consigo te falar coisas. Mas... Até eu consigo me falar coisas. Eu sei que você sabe. Entendeu? Eu sei que você Só sabe. que, ao mesmo tempo, é um trabalho. Não é fácil desconectar tanto assim, sabe? É complicado. É difícil. É difícil, mas esse é o processo. Eu acho que a gente tá aqui pra isso. A gente tem tempo pra isso. A gente não precisa ter pressa pra entender o que tá sentindo com a gente. E também eu acho que a gente não precisa evitar as coisas. Então, assim, vai pro canal, vai trabalhar lá, vai enfrentar esse sentimento, que você vai entender. Só tenha paciência. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tô tentando fazer comigo, assim. É isso que eu tô dizendo pra você e que eu tô falando pra todo mundo. Porque eu acho que talvez essa coisa do desistir dos outros, junto com paciência. Teve uma figurinha que eu acho que eu vi nas redes sociais, que todo mundo fala assim, confia no processo. Sabe essa coisa assim? Confia no processo, tenha paciência, você vai entender essa coisa que você tá falando. Aí a figurinha era, alguém avisou pro processo que a gente tá confiando nele? E isso eu achei maravilhoso, porque é tipo assim, gente, isso é uma noia agora. Calma, não, o processo sabe. Será que sabe? Mas eu achei isso muito bom, genial. Ai, eu achei maravilhosa, gente. Eu acho incrível. Eu acho que eu gosto tanto. A gente já falou sobre isso, acho que umas 10 mil vezes. Mas a comédia, ela serve pra isso, né? Pra você Cara, é rir, isso, porque é muito triste. Às vezes é muito triste, sabe? Tipo, você fala assim, nossa, que coisa. Aí, mas eu acabo rindo da própria desgraça. Eu acabo rindo dos outros. Por isso que brasileiro... Por isso que brasileiro é, tipo assim, campeão de meme. Porque, assim, se você parar pra pensar o que a gente tem que viver diariamente, por isso que a gente é criativo, sabe? A criatividade vem desse lugar. Sabe, se você tá com tudo ali, tu vai criar o quê? Não tem nada pra criar. A gente tá criando muito o tempo inteiro. Então, assim, confia no processo, que o processo, ele tá ligado. Ele tá ligado, Ana. E aí tem uma coisa que eu acho que dá pra fazer um ganchinho, já que a gente tá falando sobre isso aqui, que foi uma semana difícil pra você, foi uma semana difícil pra mim, a gente reagiu de formas diferentes, situações diferentes, mas eu acho que o que tava pairando ali era meio parecido, porque eu tava com muita raiva. Eu tava muito frustrada, porque eu tenho controlado a minha raiva muito bem ultimamente, né? E então eu fiquei frustrada de saber que eu não estava conseguindo controlar essa raiva. E aí a Raquel, que é uma amiga minha, que muitas vezes eu falo sobre ela aqui, que ela é astróloga, ela nessa mesma semana ela me mandou uma mensagem perguntando, você tá bem? Eu até te mandei isso, quando você passou por isso. Ela falou assim, tá tudo bem aí? Porque eu tava escutando Era uma coisa de podcast. ascendente em Áries, não é? Pra quem tem ascendente em Áries essa semana, pode ser difícil. E você falou uma coisa que bateu muito, assim, que pode ser difícil pedir ajuda. Vai estar com dificuldade de... Eu não vou saber reproduzir a frase que ela usou, mas vai estar com dificuldade de lidar com certas coisas e não vai conseguir pedir ajuda. E você falou sobre isso. Você falou, cara, eu vou tentando resolver as minhas coisas, não jogo pra ninguém. Então eu acho que isso acaba pesando mais ainda, né? E aí já traz para um outro gancho, que eu não sei se a gente tem tempo para falar, talvez tenha rapidamente. Muito rapidamente. Que a Raquel tá fazendo nossa sinastria, para quem não sabe, a sinastria. A gente vai casar, gente, a gente tá vendo se vai dar certo ou não. Sabe o que eu lembrei? Só antes de você explicar, a gente explica no próximo episódio, mas isso, o negócio da sinastria me lembrou. A Comic Con que a gente foi, e não sei porque tinha aquele negócio, aquele relógio que dizia quanto tempo que ia durar o relacionamento. Você lembra disso? A gente foi. Eu lembro disso. E o nosso era tipo assim, 7 dias. Gente, eu lembro muito disso. E a gente começou a rir porque a gente sabia que não E era a gente verdade. se olhou assim, a gente falou, mentira. Mas eu nem lembro que programa que era, que coisa era, mas enfim. Eu também não lembro não, cara, mas foi bom você ter falado isso, porque quando você falou, me veio logo na cabeça. Mas, cara, então é isso. A gente vai fazer uma sinastria. Vai ter um podcast especial com a Raquel, participação de Raquel. Acho que vai ser muito legal, tô muito animada pra isso. Que vai falar sobre a nossa relação de amizade e parceria. E aí ela me deu uma frase que eu tô buscando aqui, que eu falei, Raquel, me dá uma frase aqui pra resumir. E aí ela falou, cara, eu escrevi essa frase em inglês no meio da leitura de vocês, que é... Nossa, eu não quero falar inglês agora, a galera vai começar. She's your biggest fan and has your back. Olha.
E serve pras duas. Sim. Eu acho que a gente essa é pode uma falar grande- um pouco sobre isso no próximo podcast, talvez. Oi? Acho que a gente pode falar. Ih! Acabou!